Olá família, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Camila Navas e por aqui nós estamos sempre conversando a respeito do convívio familiar. Qual seria a melhor forma, qual seria o melhor meio da gente ter uma família mais unida, mais amável, uma família mais amistosa. Haja vista que todos nós almejamos ter um dia a dia mais aconchegante, né? Porque se você pode compartilhar com as pessoas que estão em vivência com você, e de repente essa sua família não precisa ser seu esposo, sua esposa, sua mãe. De repente a gente tem como família pessoas que se achegaram a nós. Porque nessa casa onde você de repente reside, não são seus parentes de sangue, mas são família. Aqui a gente vai analisar um pouquinho que a gente está entrando agora no finalzinho do ano e eu aposto que você já tem algumas metas com relação a 2026, que você já começou a projetar o que você almeja para 2026. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês, para a gente não pensar somente como indivíduo, porque você, enquanto indivíduo, você fez metas para você, como pessoa individual. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês com relação às metas familiares. Por que não, de repente, se você tem filhos, filhas, chamar os seus filhos, sua filha, para fazer uma meta familiar, metas familiares? A princípio eu tinha pensado da gente conversar, de repente tentar estabelecer 5 metas familiares. Só que como são uma meta em conjunto, acho que 3 seria um tamanho assim suficiente para a gente conseguir dialogar. Então vamos estabelecer 3 metas para essa família. Como que nós teríamos dispor a respeito disso? Acho que primeiramente, quando a gente pensa na família, a gente tem que pensar num sonho geral. Qual seria uma meta que alcançaria toda a família? Um projeto em comum com todos. Porque de repente, por exemplo, no meu caso, eu sou casada, só que eu ainda não possuo filhos, eu não tenho filhos. Então, eu também quero fazer isso, quero ir lá e projetar algumas coisas. Apesar de todos os anos, geralmente eu e meu esposo estabelecemos algumas coisas que nós dois almejamos conquistar enquanto família, juntos, em conjunto. Mas esse ano eu quero fazer diferente, eu quero que a gente desenhe no papel, de repente consiga colar isso em algum ambiente da casa, até porque nós dois ficamos mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos separados, cada um em um continente, porque eu vim estudar na Europa e meu esposo ficou um período comigo aqui, uns 8 meses, depois ele retornou para o Brasil. E agora, nesse final do ano, para o começo de 2026, eu vou retornar e nós iremos estabelecer a meta. Então, a primeira meta seria um sonho coletivo. De repente, se você tem filho ou filha, convida eles pra gente fazer todo mundo junto, porque elas vão amar isso. Pega um pouquinho de canetões pra gente desenhar, pega uma cartolina, uns lanches, algumas coisas pra gente fazer desse momento um momento agradável, de um convívio familiar, com lanche, com comida, que as crianças vão adorar. Qual seria uma meta coletiva para a família? De repente ter um videogame novo, fazer uma reforma de um cômodo da casa. De repente, senta e analisa, porque se você não tem criança, se junta você e o seu esposo, sua esposa, para conversar a respeito disso. E a gente sabe que família nem sempre é só o esposo, a esposa. Às vezes a gente tem algumas pessoas que convivem conosco, e por que não ter uma meta em conjunto? Por que não fazer daquele convívio, daquele ambiente familiar mais harmonioso o possível? Então a gente precisa pensar, a primeira meta seria essa, de ter um sonho conjunto. Aí vocês vão analisar, porque de repente se você tem filhos ou filhas, as crianças de repente vai querer uma coisa, aí tudo é uma questão de negociação, porque isso já é um convívio, então que esse convívio seja agradável, então vocês comecem a negociar com as crianças que elas vão amar esse momento. E uma vez estabelecido esse sonho, o sonho que vocês vão alcançar, o que vocês almejam para 2026, às vezes a gente também tem algumas reflexões, olha, de repente 2025 isso não deu tão legal, isso não foi tão bacana, o que nós poderíamos fazer enquanto família para melhorar essa convivência, para melhorar esse nosso diálogo, esse nosso dia a dia em relação a determinado fato, ou de repente alguma coisa aqui na casa que todo mundo sente falta, de repente deveria ter uma televisão maior, deveria ter um sofá mais agradável, deveria ter... Então a gente tem que conversar,
porque este momento é um momento de convívio familiar. Já é para isso mesmo, para estabelecer meta e juntar tempo para que haja mais união no seio familiar. Então, primeira meta, um sonho conjunto. Segunda meta seria estabelecer as finanças. Como que vai se dar isso? A gente vai ter, por exemplo, se você tiver filhos ou filhas, um cofrinho que as próprias crianças, às vezes a mesada, alguma coisa que a criança receba, ela sempre precisa colocar uma moeda, um dinheiro como contribuição daquele sonho coletivo da família. Isso chama as crianças à responsabilidade, dando a elas também uma partilha sobre aquele sonho. Olha, quanto é que a criança vai poder contribuir, de repente, naquele videogame novo que nós iremos comprar no final do ano? Quanto é que essa criança vai poder ajudar na aquisição de um sofá novo, de alguma coisa que seja agradável para a família? Então a gente precisa pensar nesses conjuntos e, de repente, se você não tem filho ou filha, o que o seu esposo, a sua esposa, vocês, os dois, o casal, ou essas pessoas no qual você tem convivência, o que vocês poderiam fazer para melhorar e como vai se dar o planejamento financeiro. A segunda meta seria o planejamento financeiro para alcançar esse sonho coletivo. Eu acho que uma terceira meta que seria muito interessante, porque nós estamos no momento da vida que tudo é muito, muito interligado, a gente tem a presença da internet em todos os momentos do nosso dia a dia. Então, nós poderíamos, de repente, enquanto família, se juntar e ter um dia da semana que seja uma data que seja estabelecida, que não haja mudanças. E, de repente, por exemplo, vocês, enquanto família, projetem que toda quinta-feira vai ter uma reunião da família sem celular, sem internet, sem conexão, porque às vezes a gente se junta enquanto família, mas parece que só há uma junção dos Wi-Fi, porque as pessoas não conversam. Então vamos estabelecer um dia para uma convivência, de repente de fazer um dia para assistir filme com pipoca, fazer uma pizza, jogar algum jogo interativo entre vocês, entre a família. Então, assim, fazer deste momento uma convivência, fazer, de repente, conversar mais, porque, de repente, se você tem filhos ou filhas, se não tem, também este momento também é agradável, porque você vai chamar seu esposo, sua esposa, vai conversar um pouquinho a respeito do dia a dia, ou, às vezes do desafio da vida. Então, isso é importante. Eu acho que toda essa comunhão, tudo isso que nós podemos estabelecer enquanto família, isso agrega. Isso traz tudo, nós juntos, porque nós precisamos dessa convivência, desse compartilhamento. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa pensar nisso. E eu acho que, assim, para fechar, eu acho que é muito importante. Eu assisti, acho que faz mais ou menos um mês atrás, eu estava assistindo uma aula do professor Pablo Stolze. E Pablo Stolze era um autor muito presente durante a minha época da faculdade. Eu estava assistindo uma aula desse professor e ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele fala assim que nós precisamos ter metas, ter desafios, mas nós não podemos ser escravo dessa meta, desse desafio, desse sonho. Não é o que é para você deixar, mas é para você ser desapegado, para você não transformar o seu sonho num fardo. Porque, olha, de repente eu quero ter uma casa muito grande, eu quero ter um carro maravilhoso, eu quero ter uma formação no exterior. Todos esses sonhos, a gente precisa, de repente, desapegar deles. Não quer dizer que você vai deixar de desprender tempo, energia para esse sonho, não. Mas você vai desapegar no sentido de não ser um escravo desse sonho. Então, eu fico pensando nesse sentido, eu trago isso junto à palavra. Quando Jesus está no Getsemane, ele fala assim para Deus, em Mateus 26:39, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, que nós, apesar de nós termos planejamentos, de repente, enquanto família, enquanto individualmente, nós possamos colocar todos os nossos projetos perante Deus, perante o altar, porque muitas vezes a gente tem um monte de projetos e não consultou o Pai,
aquele que nos conduz. Então, eu acho que nós precisamos ter, assim como o Pablo Stouzy falou, que nós precisamos desapegar de algumas coisas, alguns sonhos que de repente, da forma como você conduz, aquilo se torna um cargo, se torna algo pesado para carregar. Então, que nós possamos colocar tudo perante Deus. Olha, Pai, esse é o meu projeto, esse é meu projeto individual, esse é meu projeto enquanto família, mas está nas suas mãos. Que seja feita conforme a sua vontade. Conforme fala o Thiago Brunet, a gente tem um seguro. Quando nós colocamos tudo perante o altar de Deus, nós colocamos nossa vida no seguro. Então, que nós vamos pensar com cautela com relação a tudo isso. Nós temos o planejamento, é importante que você venha, se organize para ver o que vai ser o ano que vem, quais são os seus projetos, mas que nós possamos colocar tudo isso na mão de Deus. Porque, olha, Pai, seja feita conforme a sua vontade. Olha, meu projeto é esse, mas se não for conforme aquilo que o Senhor planejou para mim, que seja feita a sua vontade. Então, que nós, enquanto família, possamos conversar e dialogar a respeito de tudo isso, que nós possamos sentar e analisar quais são os projetos da família e como isso vai exaltar a Deus, como isso vai engrandecer a Ele. Porque nós precisamos pensar em tudo isso. Então, assim, se neste momento, se você tá no projeto de fazer de sentar com a sua família, de conversar, de estabelecer tudo isso, coloca a gente aqui nos comentários qual foi a sua primeira meta, qual foi o maior sonho que vocês, enquanto família, estabeleceram como primeira meta, porque nós vamos estar aqui também compartilhando, dividindo este momento, porque enquanto família nós precisamos sempre nos fortalecer, porque o fato de você ter se casado não quer dizer que acabou as conquistas. A gente sempre precisa pensar, de repente, se você ainda não tem filho ou filha, não pretende ter, você e o seu esposo, as pessoas que convivem com você, você ainda precisa todo dia dar atenção, dar um afeto, um carinho e um compartilhamento. Porque nós, enquanto seres humanos, nós necessitamos dessa convivência. Então, não deixe de nos seguir, deixe aqui nos comentários o que você vai fazer de projeto enquanto família para 2026, para que nosso desejo, nós almejamos que a sua família, que a nossa família, seja uma família forte. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.